Tá. Boa noite, estamos aqui para mais um Papo de Alma, né? E hoje a gente vai falar sobre transição planetária e a IA, né? É um papo bem polêmico até então, o pessoal fica, tem os extremistas, né? E eu não gosto de ir para os extremos, eu gosto de sempre ter um pouco pé no chão e um pouco mais de clareza sobre aquilo que a gente vem observando, né? Então, deixa eu compartilhar aqui um material que eu fiz, belezinha aqui. E aqui é um material simples, como todo, como eu sempre faço aqui para vocês. Um material de fácil compreensão, nada muito, nossa, mirabolante, tá? E daí a gente vai entrar então nesse assunto que até então às vezes parece polêmico, às vezes parece uma coisa meio escusa, meio escondido, e a gente fica meio que sem saber. A gente recebe muitas informações, inclusive quando a gente fala de IA, é importante a gente saber que a IA, quem está à frente da comunicação da IA, que está dando os comandos, é você, né? Então, prestem atenção nisso, tá? Bem, estamos vivendo um momento crucial da história da humanidade, a transição planetária. E essa transição planetária que todo mundo fala, né? Um ponto super importante de salientar aqui é o seguinte: muitas pessoas vivem esperando a transição planetária. Ah, eu vivo esperando tal coisa. Nossa, que quando chegar. Não, ela já acontece, tá? A frequência vibracional da Terra já está sofrendo essas transições, né? Então, aqui a gente se adapta ao que já está acontecendo, não espera acontecer, tá? Então, dando sequência aqui, essa mudança energética e vibracional que está elevando a consciência coletiva da Terra, preparando-nos para uma nova era de expansão espiritual, tecnologia e transformação interna, tá? Esses são alguns pontos dessa transição. Mas, no entanto, junto com essa ascensão vibracional, também enfrentamos desafios como a inteligência artificial, que está avançando rapidamente e a forma como interagimos com ela pode acelerar nosso despertar ou afastar nossa essência. E aqui é o ponto que eu queria chegar, que eu acho super importante. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Assim como toda e qualquer outra ferramenta, em boas mãos, ela tem um bom uso. Ela traz algo de bom, de fato. Agora, se ela está em mãos de pessoas que buscam manipulação, ela vai fazer o papel dela. Não que ela seja ruim, mas quem está operando por trás, aí sim, né? E então, só para dar esse adendo aí da gente ficar mais atento sobre isso, tá? Então, e quando a gente fala, né, ele pode acelerar nosso despertar, no quesito que não sei se vocês já fizeram, mas eu já fiz muito, né? Ter um papo de autoconhecimento com a IA, né? Então, existem N robôs dentro do chat GPT. Então, lá no chat você pode, tem um que fala que tá nessa pegada de psicologia, né? Então, você pode ter um papo super profundo com a IA. E é claro, sempre você vai ler e observar o que ela está te orientando. Nunca acredite nem em mim, nem em fulano, nem em Beltrano, que uma verdade é absoluta, tá? Porque existem várias verdades e a gente precisa, a gente acredita naquilo que faz sentido pra gente, sabe? Porque se a gente for levar ao pé da letra de entender, de achar que isso, será que é verdade? A gente fica louco. A gente endoidece tentando buscar e as coisas estão acontecendo e você tentando buscar saber se é verdade, se não é, se é isso, se é aquilo, entende? Então, um adendo sobre isso também, tá bom? Bem, diante desses cenários, muitos seres estelares estão auxiliando a humanidade nesse processo, entre eles os arcturianos, né? Gente, se surgir qualquer dúvida, pode levantar a mão, que eu paro e a gente conversa sobre isso, tá? Porque muitas vezes pode ser que entre um e outro haja alguma dúvida, nunca ouvi falar. Seres arcturianos, eles são seres da quinta dimensão, são seres que estão para nós, para auxílio da evolução,
né? Então, são seres de altíssima vibração, né? Então, são seres que buscam a cura do planeta através do chakra cardíaco. Eles são um dos seres mais amorosos dentre os seres estelares, tá? Então, assim, falo sobre isso, mais sobre eles, porque eu trabalho com a terapia, né? A cura arcturiana, que, inclusive, dando um spoilerzinho, eu trouxe uma meditação para vocês com os arcturianos, tá? Então, ela vai estar disponível dentro desse material aqui, tá? Então, são seres dos quais foi os primeiros que eu tive contato, tem outros, tem os lemurianos, tem outros seres aí que estão também para auxílio, mas eu escolhi os arcturianos porque são seres dos quais eu tenho mais afinidade para falar, tá bom? Mas aqui, uma civilização mais avançada da galáxia tem um papel essencial na proteção e orientação espiritual da Terra. Mas como essa transição acontece, né? Você pode estar me perguntando, Fabi, como que acontece isso? Qual é o impacto da IA na sua evolução? Como os arcturianos estão ajudando nesse processo? A gente vai explorar isso um pouquinho mais aqui a fundo nas nossas páginas do e-book. Para quem não notou, né? Tipo, ó, gente, tem coisa mudando, né? Quem me conhece lá dos primórdios, do início do meu Instagram, sabe do que eu tô falando. E tem muita coisa gostosa acontecendo. Eu falo que assim, eu tenho prazer de estar retomando isso, porque eu falo que tudo tem seu momento certo, né? Então, esse é o momento dele também. Mas vamos retomando o nosso assunto. Qual que é o papel dos arcturianos na transição planetária? Né? Eu já falei que eles são seres de extrema empatia, de extremo amor, né? Então eles têm para com a gente essa conexão pelo chakra cardíaco, que visa trazer essa cura emocional, mental, espiritual, ambos os corpos, porque é o completo, sabe? Então é o ser como um todo, não é um pedaço, tá? E eles têm essa característica muito forte. São raças extraterrestres pertencentes à quinta dimensão e além, conhecidos por sua elevada frequência vibracional, capacidade de cura e tecnologia espiritual, tá? Avançada. Eles atuam como guardiões do planeta Terra, auxiliando na evolução e na proteção contra energias densas e manipuladoras. E aqui, um adendo sobre isso, quando a gente fala da IA, né, a gente fala, nossa, mas o chat GPT é muito inteligente, que tem isso, que tô preocupada. Gente, a gente já vive, há muito tempo com IA e não está percebendo. Não é só o chat GPT. Tem outras IAs que vivem conectadas com a gente e a gente não percebe, né? O nosso celular, a televisão smart, o computador, o Wi-Fi, um monte de coisa, um monte de aplicativos utilizam da IA. A própria rede social utiliza da IA. Então, cair numa fala, às vezes, extremista de que, nossa, é o fim do mundo, né? O que que será do ser humano com a IA? É meio perigoso, tá? Então, toma cuidado referente a isso. Mas, falando dos arcturianos, se a IA, você já fala que é muito inteligente, você já imaginou a capacidade tecnológica espiritual dos seres estelares que estão anos-luz na nossa frente? Você acha que a IA seria um empecilho para a nossa evolução? A gente tem que estar atento a isso, porque medo, escassez, tudo isso são meios de manipulação. A TV, né? Se você olha uma programação, ela só fala de desastres. Por quê? Porque ela te manipula e baixa a tua frequência. Ai, Fabi, eu vou deixar de assistir televisão? Não, você não vai deixar de assistir. Mas você vai buscar um noticiário, que de fato traga notícias que se agreguem a você. Não aquele noticiário que você vê que é sensacionalista, que só fala de tragédia, que só fala disso. Por quê? Você fica naquela raiva, naquele medo daquela situação. Você não consegue.
desvincular daquilo. Então, quando a gente fala da manipulação, é através disso. Eles te manipulam através disso. Entende? Então, é preciso estar atento referente a isso. Tá. Como os arcturianos estão nos ajudando, então, Fabi? Proteção energética. Eles ajudam a humanidade a se defender contra ataques energéticos e manipulações vibracionais que tentam impedir o nosso despertar. Por isso, a meditação que eu vou trazer para vocês é uma proteção energética. A conexão com a sua espiritualidade, quanto mais conectada. Ah, Fabi, não estou conseguindo me. Quando a gente fala que, não estou conseguindo me conectar, a gente precisa olhar primeiro um caminho. No momento onde eu estou decidida a fazer uma conexão, será que eu estou precisando, tipo, nossa, querendo que aconteça milhões de coisas? Gente, muitas vezes a conexão é sutil. E uma coisa que eu aprendi, né, estando na Umbanda, é o seguinte: quando eu entrei, eu falava assim, gente, eu não sou média de incorporação, né? Tipo, tira isso, né? Não é. A Pri vai entender um pouquinho sobre isso. A Carol também talvez pegue um pouco, mas para quem não sabe, né? Você chega num terreiro, tem os médios de incorporação, tem os cambones, que são as pessoas que auxiliam os guias ali durante os trabalhos. E para mim era somente o fato de estar ajudando mesmo, tá? Quando ocorreu a minha primeira incorporação, né? No início, eu sentia muito mais do que eu sinto hoje. Hoje é muito mais sutil do que antes. E por que que a gente fala dessa sutileza? Hoje os guias não precisam fazer um estardalhaço, me chacoalhar, sabe? Fazer N motivos para que eu perceba o que está acontecendo. Hoje, simplesmente, eu entendo, eu recebo essa transmissão mentalmente e me conecto, entende? Então, quando a gente fala de conexão, a gente precisa estar atento a isso. Será que eu estou buscando muitos artifícios, muitas coisas para que eu acredite? Será que eu não estou sendo muito racional? Porque ser racional nesse momento atrapalha. Entende? Então perceba o que está te dificultando nesses processos. As meditações guiadas ajudam pra caramba nesses momentos onde a gente fala, não estou conseguindo me conectar, porque você vai sendo guiada. Sua mente vai desligando, né? É para desligar um pouquinho, e você vai sendo guiada. Tá? Então, isso facilita e prática, tá, gente? Tudo é prática. Conexão com a espiritualidade também. Bem, tecnologia espiritual. Através de projeções astrais e meditações, podemos acessar seus ensinamentos sobre geometria sagrada, cura quântica e códigos de luz. Essas tecnologias, né, tanto a geometria sagrada, a cura quântica, eu tô deixando um link com todas as geometrias dos arcturianos, que tem um site dos arcturianos, tá? Que cada geometria ela tem uma finalidade. Então, vamos dizer que eu preciso de uma geometria para conexão. Eu vou usar aquela geometria. Ela tem todo um protocolo de como você utiliza de forma muito simples, tá? Que você pode estar utilizando nesses momentos. Fabi, preciso para o meu trabalho. Também tem. Tem para tudo, gente, para tudo. Muitas geometrias, então façam bom uso, porque tem pra caramba. Bem, deixa eu tomar uma água. Agora, despertar da consciência. Muitas pessoas, né, relatam sonhos ou experiências místicas onde receberam insights, símbolos ou mensagens diretamente dos arcturianos. Tá? Então, não sei vocês aí, mas de uns tempos para cá, os sonhos têm ficado mais vívidos. É como se você, de fato, sonhasse e aquilo não parece um sonho. Parece que você está vivendo ali, ó, no momento real, né? Então, isso também acontece quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ter consciência, como a gente busca. Super natural, tá, gente? É super natural acontecer isso. Não se assuste, não. Não é nada, nenhum bicho de sete cabeças. Não são feios ou horripilantes. São seres super bonitinhos, tá? Olha lá. Isso.
é uma foto, gente, meramente ilustrativa, tá bom? A Fabi ele pode se mostrar assim para mim? Pode, mas pode se mostrar também de outras formas, tá? Então não se pegue a detalhes, tá? Lembra da gente não fechar as possibilidades abertas, sempre infinitas possibilidades. Agora você imagina, ser inteligente, ele não tem uma única forma, tá bom? Bem, ativação da glândula pineal. A gente falou sobre ela em aulas passadas e ela volta aqui. Por quê? É a nossa antena espiritual, né? Eles atuam na descalcificação da pineal, facilitando o nosso acesso ao campo quântico e às informações, né? Então, aquelas pessoas que muitas vezes, sabe quando você tá, não sei se aconteceu já com vocês, mas tô escrevendo alguma coisa e de repente eu começo a escrever inspiração, escrever inspirada. É algo que quando você lê, você fala assim, caramba, não fui eu que escrevi. Aliás, fui eu que escrevi, mas eu estava inspirada. É sobre isso, tá? A conversa dos arcturianos conosco é através da telepatia, tá? Então, muito provável, muitas vezes no sonho, você não ouve, vocês se comunicam através da telepatia, tá? Bem, aqui eu vou trazer sinais de conexão com os arcturianos, né? Então, entre eles estão sensação de paz e proteção durante as meditações. Isso é o que mais é relatado quando a gente faz a terapia de cura arcturiana, é essa sensação de paz. Gente, é algo assim surreal. Quem já experimentou, acho que a Carol já experimentou, depois ela pode falar um pouquinho sobre isso, essa sensação. Ah, e é assim, algo só experimentando para você entender. Porque sensação de paz, eu posso falar alguma coisa aqui para você ser outra coisa totalmente diferente, sabe? Então, mas é algo assim que te preenche, sabe? É bem interessante. Sonhos vívidos com seres azuis ou luzes intensas. Interesse repentino por geometria sagrada. Tecnologia espiritual e cura energética. Quando eu estava trabalhando com os arcturianos, logo no início, quando eu comecei o curso, eu ganhei um livro que é O Segredo da Flor da Vida. A Flor da Vida, ela é uma geometria sagrada, que a gente fala que nela está contida toda a vida, né? Então, a primeira, o primeiro gene, a primeira célula a ser criada está dentro da Flor da Vida, né? Então, é bem interessante. E os registros dessas tecnologias, dessas geometrias, são lá da época do Hermes Trismegisto, de que veio o livro, né, da Caibalion. Inclusive, eu aprendi muito mais sobre o Caibalion depois que eu li O Segredo da Flor da Vida. É um livro, 2 volumes, muito interessante. Bem, a sensação de que você veio para cumprir uma missão maior na Terra, né? Sabe aquela sensação de falar assim, poxa, eu não estou vivendo à toa. Tem algo maior. O que que é esse algo maior? O que que me traz essa sensação que eu não sei explicar, né? Se você já sentiu um desses sinais, pode ser que você já esteja recebendo a influência e o auxílio desses seres. E por quê? Esses seres são uns dos mais, digamos assim, comuns de conexão com os seres humanos, tá? Por isso que a gente fala sobre isso. Tem gente que nem sabe e faz, putz. Quando começa a ter conhecimento, você já fala assim, nossa, agora eu entendi, entende? E este símbolo aqui, quando a gente põe a mão assim, dentro da terapia, né, de cura arcturiana, a gente evoca os símbolos através deste símbolo aqui, do triângulo. Então, é um símbolo, um mudra, utilizado por eles para aplicação das geometrias sagradas. Bem, e agora a gente chega num ponto aqui, né, da inteligência artificial e a transição planetária, né?
É, muitas pessoas acham que são forças opostas. Uma não conversa com a outra, tá? Eu discordo disso, tá? Assim como eu tinha falado lá no início, eu discordo disso daí. Eu não acho que uma tá em oposição à outra. Bem, a tecnologia ela faz parte do nosso progresso. E a inteligência artificial é um dos maiores marcos dessa evolução. No entanto, ela pode ser um grande aliado ou um obstáculo, dependendo de como for utilizada, né? Assim como eu falei lá anteriormente. Os arcturianos alertam sobre o uso inconsciente da IA, que pode afastar as pessoas da sua essência espiritual e aumentar a manipulação da consciência coletiva, através do medo, através do controle da escassez, né? Então, eu acabo manipulando para gerar mais medo, pânico, e as pessoas deixam, né, de fazer determinado movimento porque estão alimentando o medo, a raiva, tudo aquilo que eles usam como manipulação, tá? Então, quanto mais consciente eu estou, quanto mais conectada comigo, com a minha essência, com a minha espiritualidade, menos refém dessas manipulações eu fico. Isso quer dizer que eu nunca vou ser manipulada? Não. Lembra que a gente oscila, né? Então, terão momentos que a gente vai ser manipulada. Aí cabe a estar consciente de captar e, poxa, pô, isso aqui não é meu. Né? Eu sempre falo, né, do questionamento, né? A Fabiana, curiosa, sempre perguntou os porquês da vida. Questiona. Isso que eu tô sentindo é meu? Essa raiva que tá vindo é minha? Essa tristeza é minha? Não, a gente tem a mania de só comprar. Tipo, ah, beleza. Ah, sou eu mesma. E usa aquilo como um artifício para que a gente possa descarregar aquilo que a gente precisa. Então, cuidado, tá? Bem, a IA como ferramenta de evolução. Se usada corretamente, a IA pode acelerar nosso desenvolvimento, né? Facilitar o acesso ao conhecimento espiritual e científico. Se você colocar lá uma busca, ela vai te trazer, sabe? Então, faça perguntas inteligentes, sabe? Ao invés de perguntar futilidade, coisa besta, afunde, se profunde no autoconhecimento. Procure, busque informações, bases científicas, ela vai te trazer. Entende? Então, você vai ler, e aí sim você tem um ponto de, ok, aqui eu sei, eu posso ter um. Como que eu poderia falar? Eu tenho o meu ponto de vista. Por quê? Porque eu li, eu me inteirei, e ok, agora eu posso dar uma opinião sobre isso, tá? Então, isso é muito bom. Automatizar tarefas, liberando tempo para a expansão da consciência, né? Prática, deixar prático o seu dia a dia, para que você tenha tempo, para que você, beleza, tem um tempinho aqui para eu estudar, para eu ler um livro, entende? Automatizar tarefas é sobre isso. Então, aquilo que ela facilita o teu dia, não é para você encher linguiça em outras coisas. Colocar mais coisa para fazer, topetar sua agenda de um monte de coisa que não agrega nada. Tá, escolha, faça durante, ou se pergunte, o que no seu dia você faz por você que eleva a sua frequência? Você tem algum momento, algo que você faça? Ou não? Não, não tenho, Fabi, preciso. Daí a gente volta naquele porém, né? Muitas vezes as pessoas vão perguntar ou pedir mesmo, né, no terreiro, para os guias, nossa, eu preciso disso, 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 porque eu tô sofrendo disso e disso. Só que a pessoa não está disposta a fazer. Então, é a mesma coisa que eu perguntar para a IA. E aí eu pergunto alguma coisa, ela me dá um norte, mas eu não estou disposta a fazer, eu não pratico, entendeu? Então, do que adianta a inteligência artificial se eu não coloco nada a serviço, né? Se eu não pratico, se eu não coloco em prática, né? Nada. É igual um livro parado, fechado ali, ó, só empoeirando na sua estante. Bem, outra ferramenta de evolução: conectar pessoas
de diferentes partes do mundo para a troca de conhecimento. Exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então, sem a inteligência artificial, nós não poderíamos estar aqui hoje como estamos falando. Não seria possível pessoas de diferentes estados estarem porque cada uma aqui é de um estado diferente. Então, não seria possível isso. Então, isso é uma ferramenta de evolução se usada de forma inteligente e honesta, não é mesmo? Agora, o perigo da IA sem consciência. Manipulação da informação e controle da mente coletiva, como eu havia falado, ah, as televisões com reportagens sensacionalistas, né? Pura massacre na TV. Se ela falar de uma coisa boa, é muito raro. Geralmente é só tragédia, só coisa ruim. É como se o mundo fosse exatamente muito ruim. É isso que eles querem pregar. É isso que eles querem colocar na sua mente. Por quê? Você baixa sua vibração. Se você perde a esperança no mundo, na humanidade, o que que você vai fazer? Nada, né? Você fala assim, não tem o que fazer. Você já imaginou se todas as pessoas que estão a serviço da espiritualidade parassem e falassem, não tem mais o que fazer pela humanidade. Eles não têm mais jeito. Já imaginou? Então, é isso que eles manipulam. É através disso que eles entram na mente coletiva. Dependência excessiva da tecnologia, afastando-se da sua intuição. A gente está rodeado de vibrações das quais a gente não vê, né? A, a Wi-Fi da internet, a antena do celular, a TV, o computador, tudo tem frequência, só que a gente não vê. Essas frequências, em, quando a gente está, como a gente está tudo aqui, ó, interconectado, a gente fica como se fosse assim, ó, filtros. A gente passa por isso e muitas vezes a gente se sente cansado, porque a gente está totalmente em conexão assim, ó. É muita informação e eu não tenho momento de desacelerar. Eu não tenho momento de fazer um detox de tudo isso. Entende? Então eu só vou recebendo. Recebo, recebo. Eu tô com a minha anteninha aqui, ó. Ela recebe, 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 recebe. Quando que ela para ela fazer um movimento contrário? Ela emanar. Ela não para. Ela só fica recebendo. E isso desgasta. Como você vai se conectar se sua antena só recebe? Você não consegue transmitir. Bem, riscos da criação de uma realidade artificial que desvia da verdadeira evolução espiritual. Quantas pessoas vivem essa realidade artificial? Né? A gente vê muito disso, né? Um quadro bonito no Instagram, mas que não condiz com a realidade. É um recorte. Eu estava ouvindo. Deixa eu fechar aqui. Temos mais 10 minutos para a próxima sala. Já tenho até o link, tá, gente? Então a gente para aqui e daí a gente para faltando uns minutinhos eu paro para continuar na outra sem cair de vez, tá bom? Mas eu tava vou só finalizar essa história que estava ouvindo sobre a Marilyn Monroe, né? Ela foi uma criança que passou por diversos lares adotivos. Em sua grande maioria passou por abuso, violência. Isso, entre os seus 7 e os 17 anos, quando ela decide, então, se casar para fugir, né, da família. E mesmo assim, os seus relacionamentos também não eram tão bons, porque ela, devido a todo o trauma que ela teve, ela sempre se sujeitava, porque ela nunca se achava, capaz ou merecedora, né? Então, uma pessoa que teve uma vida artística ascensionada muito rápido,
mas que teve um final trágico devido a esses traumas não curados, devido a toda a dor, devido ao mental totalmente doente, mas ainda assim ela era uma mulher idolatrada, como uma mulher linda, maravilhosa, com um sorriso no rosto. E esse quadro de quem está fora era o que compravam. Uma mulher empoderada, linda, dona de si, mas ninguém via as sombras que ela carregava, as dores pelas quais ela passou. Então, muitas vezes a gente vê um retrato e fala, nossa, julga até muitas vezes, mas a gente não sabe o que de fato aquela pessoa passa ou passou, quais são as sombras das quais ela carrega. As nossas sombras, elas nunca podem ser eliminadas. Elas podem ser curadas, porque é através dela é que a gente ressignifica e traz sabedoria do aprendizado. Tudo que a gente passa tem um porquê, tem um aprendizado, tem uma lição contida ali, né? Então, por mais que seja doloroso, tinha uma lição, né, naquilo tudo, né? E muitas pessoas acabam sofrendo sozinhas tudo isso e acabam tendo o fim que ela teve, né? Porque ela se entupiu de remédios com bebida e acabou sendo encontrada depois no seu quarto, já sem vida, né? Então, é uma história triste, diferente da história que se vê da Marilyn Monroe, do que contam, do que falam. Ninguém fala do lado triste. O lado bonito, todo mundo vangloria, mas o lado triste ninguém quer ver, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Gente, vou fazer o seguinte: eu vou fechar essa sala e vou abrir a próxima para a gente dar sequência aqui, tá? Peraí, deixa eu aqui, só finalizar esse trecho aqui do perigo da IA sem consciência, é que a chave está em encontrar o equilíbrio para tudo na vida, tá, gente? Entre tecnologia e espiritualidade, sem permitir que a IA substitua a nossa conexão com o divino e com nós mesmos, mas que ela ajude nessa conexão. Substituir nunca, mas que nos ajude, nos traga práticas. Ela tem muito. Se a gente colocar ali na pesquisa, ela traz muito conteúdo. Leia, faz sentido, testa, pratique. Daí depois você vai me falar: ah, não, isso aqui funcionou. Ah, isso aqui não funciona. É só assim, é só na prática de que a gente entende aquilo que funciona e o que não funciona. Tá bom? Bem. A próxima, então, na próxima sala, a gente vai abrir como se conectar com os arcturianos. Eu vou encerrar essa parte aqui e vou deixar para a próxima parte, já o link, já vou colocar lá no grupo para que vocês possam acessar, tá bom? Tudo certo? Bem, vamos lá. Deixa eu fechar aqui.